Oi, minhas vidocas, tudo bem com vocês? Eu vou contar pra vocês tudo que eu li em julho. Hoje é dia 28 de julho, mas eu gostaria de gravar esse vídeo um pouco mais tarde, porque talvez eu conseguisse incluir mais um livro que eu tô lendo agora, mas esse vai ser o único tempo que eu tenho pra gravar. Julho foi um mês, assim, eu li muita coisa boa, mas eu também li algumas coisas ruins. Não, na verdade só teve um livro que eu acho que eu odiei, que eu detestei, assim, e eu tenho que falar, né, tipo, eu me considero muito crítica também, os livros que eu leio. Tá um barulho desgraçado aqui na rua. Eu queria agradecer pelos 200 inscritos, vocês são muito legais. Eu adoro os comentários também, todo mundo querendo saber do meu microfone. Gente, eu comprei na Shopee, foi tipo R$5. Não tem muito o que falar. Eu nem sei, assim, eu nem tenho mais a caixa, mas é isso. Se vocês procurarem na Shopee, vocês com certeza encontram. Talvez até mais barato. Então, vamos começar. O primeiro livro que eu li foi um e-book, chama Adulta. Uma coisa que eu acabei de perceber, eu simplesmente não pesquisei o nome dos autores. Legal. Perdão, erro de principiante. Adulta, da Tiffany D. Jackson. Eu vou falar um pouco sobre a premissa dele. Então, a gente tem a protagonista que chama Enchanted, que eu acho esse nome lindo, igual a música da Taylor Swift. E ela tem 17 anos, ela tá na escola ainda. Gravem essa informação. E ela tem o sonho de cantar. Ela canta muito bem, mas ela não faz isso, né? Porque a família dela tá inserida no grupo, assim, gente mais ou menos rica. Também tem toda a questão racial, que a família dela é preta. Ela precisa fazer algo que ela sabe que vai conseguir sustentar. E sustentar os irmãos dela, porque ela tem vários irmãos. E tem um momento, ela acaba indo fazer uma audição pra participar de algum programa, eu acho. E lá ela conhece um cara que é muito famoso, muito prestigiado. E aí ele fala assim, ele tem, acho que o quê? 37 anos, cara. Ele é 20 anos mais velho que ela, tipo. E aí ele começa a falar, né, tipo, toda aquela coisa que a gente já conhece, né, de discurso de predador, de pedófilos, que é aquela coisa, nossa, você é muito madura pra sua idade, sabe? Ele fala que pode dar aulas a ela, aula de canto gratuitamente. E aí a família dela, assim, de muito pestanejar, eles acabam aceitando. E aí ela começa a fazer aula de canto com ele. Mas, a gente sabe, acaba se desenvolvendo num relacionamento amoroso. Que, obviamente, é um relacionamento extremamente abusivo, extremamente predatório mesmo, sabe? Porque ele é muito mais velho, ele é basicamente um pedófilo, né? Ela tinha 17 anos quando ele começou a manipular ela pra se relacionar com ele. Ele manipula esse sonho que ela tem pra conseguir o que ele quer, que é estar em relacionamento com ela, de forma muito manipuladora, abusiva. Achei que esse livro é um retrato muito bem feito, muito cuidadoso de como essas coisas acontecem sem que quem tá, né, dentro perceba. É um livro muito interessante, muito cru mesmo a respeito disso. E ele mostra perfeitamente como os traumas que são desenvolvidos não são curados, né? Tipo, eles das vítimas não são curados. E a gente percebe também que esse predador, né, no caso, tem um padrão. Então, assim, ele faz isso com muitas pessoas, sabe? Não foi uma coisa, assim, ocasional que aconteceu só com a Enchanted. Não, ele tem um padrão mesmo, assim, né? Tipo, um criminoso, a gente sabe. É um livro muito bem escrito. Eu li, assim, em algumas horas. É muito fluido e você fica querendo saber cada vez mais, assim. Então, a cada capítulo que você lia, você queria ler mais um monte de capítulos. E nem os capítulos que eram mais longos ficava maçante em nenhum momento. Então eu achei muito bem escrito. Eu acho que eu dei 4,5 estrelas no Scooby. Me sigam no Scooby. Segundo livro lido, Shorefall, do Robert Jackson Bennett. Esse aqui é a continuação de Founderside, que é um livro sensacional. Eu li ano passado e eu amei muito, adorei, me diverti muito. Eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto desse livro. É um mundo
relativamente complexo, é bem interessante. É meio que envolve muita física, assim, de uma forma meio mágica, assim. E nesse mundo existem as inscrições que meio que convencem os objetos que já existem a fazer outra coisa, assim. Então, por exemplo, tem uma porta e eu vou colocar inscrições nessa porta para que ela só abra com o meu DNA. A gente tem a Sância, que é a personagem principal, pode basicamente conversar com essas inscrições. Então, assim, conversar mesmo, sabe? Tipo, se ela toca na inscrição, ela consegue ouvir na cabeça dela o que a inscrição tá falando, assim, pra manipular o objeto, convencer esses objetos a fazer qualquer coisa que ela queira. Então, por exemplo, no exemplo da porta, ela pode convencer o objeto a... tem uma coisa muito engraçada que quando eles precisam convencer portas a abrir, ela fala assim, você abrir pro lado de fora, né? Tipo, porta abre assim. Mas se a porta abrir assim, então tecnicamente ela não tá abrindo. Vou falar agora de Shorefall, né? O segundo livro. Tem spoilers do primeiro livro, então vocês podem pular essa parte. Se vocês quiserem ler Found Your Side ainda, não quiserem pegar spoiler. No segundo livro, eu fiquei um pouco mais perdida. Acho que foi um livro um pouco arrastado e eu fiquei um pouco entediada em alguns momentos. Tem o vilão, o Crusaders, né? Não são mais só as casas. Temos o Crusaders, que é um hierofante. Então, ele pode... Literalmente, ele deu um jeito de dobrar a realidade para que essa realidade pense que ele ainda está vivo. Só que, sim, ele tá vivo há milhares de anos. Tipo, há séculos ele tá vivo. Eu não vou mentir. Logo quando ele apareceu, eu tava... será que ele tá errado? O discurso que ele dava era sempre, assim, prol da libertação dos escravos das lavouras, né, de Tevene. E o discurso dele é que ele queria fazer isso, assim, tipo, libertar todos os escravos. Mas, ao longo do livro, a gente descobre que esse discurso é meio falho dele, assim, tipo, é um tanto quanto corrupto. Tipo, me toquei, assim, sabe? Tipo, eu sinto que até eu fui um pouco manipulada. Gostei bastante disso. Porque não é uma coisa fácil você manipular o leitor, sabe? Tipo, ele tá lendo tudo. Ele sabe o que tá acontecendo, a não ser que você esconda, né, as coisas. E o autor meio que faz isso aqui nesse livro. Ele mais ou menos esconde a motivação principal do Crusaders, o que ele realmente quer, e a gente só vai descobrir lá no final desse livro. A relação dos 4 principais, né, é super found family, e eu adoro a Sância e a Berenice, minhas protegidas. Eu amo muito elas, eu ficava emocionada, assim. Qualquer interação que elas tinham, eu ficava... É muito fofo. Ele é um livro grosso. Found Your Side também é, mas em Found Your Side eu senti que não parece ser um livro tão grande, assim, sabe? Porque as coisas se desenrolam muito e nada fica entediante e nem repetitivo, mas nesse eu senti que ficou um pouco repetitivo. E eu acho que ele não precisava ter tantas páginas quanto ele tem. Eu acho que com 400 páginas, 450 no máximo, ele já conseguia desenvolver sem ficar muito maçante. Também senti muita falta do Clave nesse livro. Ele faz uma diferença absurda. Ele foi minha parte favorita em Found Your Side. Me deu crise de rinite. Foi a minha parte preferida de Found Your Side e eu senti muita saudade dele aqui em Shorefall também. Então, outra coisa que eu fiquei um pouco meio assim, né? Tipo, as coisas já ficaram tão malucas. Tipo, tudo deu tão errado que eu tava fielmente acreditando que ia ser uma duologia. Mas aí, tipo, bem no finalzinho, assim, quando você acha que vai ter, tipo, uma conclusão, não tem uma conclusão, fica um gancho pro próximo livro. E eu não sei se eu sou muito fã disso, né? Assim, mais um livro, mais uma série pra terminar. Eu vou contar a história também dessa edição horrorosa. É muito feia, mas eu posso explicar porque eu comprei essa edição. Há uns meses atrás, a Amazon deu um surto e colocou um monte de importado, assim, paperback, numa promoção bizarra. Esse aqui eu paguei R$13. Já tem traduzido, tá? Ele é traduzido pela Morro Branco, que inclusive é minha editora preferida. Por favor, me patrocina, Morro Branco. Meu próximo livro foi Estado de Espírito, do
Luiz Alberto Moura Araújo. Esse livro aqui é uma coletânea de poemas de um autor sergipano. Eu tentei procurar quem ele é, mas assim, eu encontrei um promotor de justiça, que talvez seja ele. Esse cara aqui foi formado em Direito pela UFES. E esse livro aqui foi um mega achado. Eu não encontro em lugar nenhum, assim, na internet. Eu encontrei no Sebo, que eu já mostrei pra vocês esse livro. Os poemas aqui são bem melancólicos, todos são bem tristes. Muito referentes, assim, ao passado. Então ele sente muita saudade do passado dele. Ele sente muita saudade das coisas que passou e ele não consegue seguir em frente, assim. Então, ele sofre bastante. É um livro muito curtinho. Eu marquei bastante poema. Eu até que me identifico, né? Então, assim, essa coisa dele falar bastante de sentir saudade da infância dele, sentir saudade de ser criança, dentre outras coisas, eu me identifiquei bastante. E eu gostei muito desse livro. Se vocês conseguirem encontrar, eu recomendo, é muito bom. É uma ótima literatura nacional. Mais um livro que eu não sei o nome da autora. Peraí. O próximo livro que eu ouvi, na verdade, chama Everyone in This Room Will Someday Be Dead, da Emily Austin. E o nome dela é Gilda. E ela é ansiosa. Ela é muito ansiosa. Ela tem muita ansiedade. E a vida dela inteira gira em torno de pensamentos ansiosos. Ela tem 27 anos e ela tá num momento, assim, um pouco complicado. Ela ficou desempregada. O livro começa quando ela se envolve ela chama de pequeno acidente de carro. E ela acaba quebrando o braço. Ela é tão ansiosa, que ela fica constantemente, assim, tipo, as pessoas ficam olhando pra ela e ela fica, tipo, pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que eles estão olhando pra mim, sabe? Tipo, por que eles estão fazendo isso? Sendo que ela simplesmente esquece que ela tá, tipo, com o braço inteiro enfaixado. Ela perdeu o emprego e ela vai pro hospital. Lá no hospital todo mundo conhece ela, de tanto que ela frequenta. Porque ela tem muita crise de ansiedade, mas ela não consegue identificar como crise de ansiedade. Ela basicamente pensa que ela tá tendo um ataque do coração. Que ela tá infartando, tá morrendo. Quem nunca? Eu já. Ela pega um folheto no hospital falando, tem terapia aqui. Venha pra essa terapia. E aí ela vai, né? Quando ela chega lá, é uma igreja. A gente sabe. Ela fica tipo, gente, o que tá acontecendo? E aí o padre chega pra ela e fala assim, você veio se candidatar pra vaga de emprego? Porque a senhora que trabalhava na igreja morreu. A secretária, né, da igreja morreu. E aí eles estavam com uma vaga de emprego. E aí, tipo, justamente por causa dos pensamentos ansiosos dela, que ela fica, tipo, vim sim. Eu não aguento mais ajustar essa câmera. Tô no meu limite já. Ela começa a se passar por uma mulher cristã, que ela é ateia, e hétero, porque ela é lésbica. Então ela tá inserida nesse local, assim, conservador. A gente vê que a Gilda acaba ouvindo algumas coisas, vão descobrir que eu sou lésbica e vão me demitir. Daí ela começa a se envolver com uma mulher, mas ela também, um cara da igreja, e odeia esse cara, ela não suporta ele, mas ela aceita sair com ele porque ela tem medo de, se ela falar não, ele vai descobrir que ela é lésbica. Tipo, um retrato perfeito da mente de pessoas ansiosas e deprimidas. Então, ela vai se metendo em milhões de burradas só por causa da ansiedade. Puramente por conta do que a ansiedade tá dizendo pra ela. E aí ela vai, aos poucos, estragando tudo até ela perceber que ela, na verdade, tá muito deprimida, muito ansiosa e que ela precisa buscar ajuda e que não tem problema nenhum em buscar ajuda. Amei esse livro. A Gilda passa uma vibe tão neurodivergente pra mim. E eu acho que foi a parte que eu mais me identifiquei, sim, de verdade. Tipo, eu ficava ouvindo ela falar uma coisa e eu ficava assim, isso foi meio autista da sua parte. Meu Deus, eu amei muito esse livro. Eu me identifiquei 100%, 5 estrelas, favoritado. Eu ouvi no Scribd, tem lá no Scribd. Eu amei tanto esse livro que eu quero muito comprar ele físico, muito. Então eu recomendo. Próximo livro, HQ, foi A Diferença Invisível, da Julia Danches e da Mademoiselle Caroline. Esse livro aqui, ele fala sobre o diagnóstico tardio do TEA em uma mulher. Então a gente tem a Marguerite,
que na verdade é a história da Julie. A história dessa HQ é a história da Julie, que ela se juntou com a Mademoiselle Caroline, que é ilustradora, pra fazer essa HQ. E que bom que elas fizeram isso. É um retrato muito bom das dificuldades de uma pessoa no espectro, principalmente uma mulher adulta que não tem diagnóstico. Tem a Marguerite. Ela trabalha numa empresa onde ela faz alguma coisa de RH e ela é muito boa no que ela faz. Mas ela tem sérios problemas de interação pessoal, é extremamente rígida, muita rigidez cognitiva. Ela não consegue ficar muito tempo em festas, ela não tem amigos. Os seres na vida que ela consegue passar muito tempo com é com os bichinhos dela. E a gente consegue ver um pouco na HQ as dificuldades que ela vai passando. Eu me emocionei bastante, assim, eu li... É muito rapidinho de ler, tem tipo 200 páginas. Super espaçado, muito bom. A gente vê muito da dificuldade que ela passa dia a dia, até que um dia ela decide procurar respostas psicólogas e ela chega no quesito do autismo e ela é diagnosticada. Esse livro é um retrato muito bem feito, na verdade, dessa dificuldade de uma pessoa no espectro, levando em consideração sempre que todos nós somos diferentes, ninguém vai ter as mesmas experiências no espectro, cada um passa pela experiência de ser autista de uma forma diferente. Mas eu, que estou no espectro autista, posso falar que eu me identifiquei assim com 70% das coisas que a Marguerite passa aqui nesse livro. É uma forma muito, muito boa de você se informar. A gente sabe que tem muita mídia, internet, filmes, séries que envolvem, né, alguma pessoa dentro do espectro autista. Mas geralmente essa pessoa é homem e geralmente é extremamente estereotipado. Esse livro, ele é uma representação muito necessária, na verdade. Eu achei essa HQ aqui uma ótima forma introdutória sobre o autismo. Até no final, ela fala um pouco sobre o TEA. É uma forma muito educativa para os neurotípicos, mas é ótimo também para os neurodivergentes, porque eu senti meu coração muito quentinho e eu me senti vista e entendida. Um livro muito especial para mim. Algumas coisinhas me incomodaram, como o termo síndrome de Asperger. Eu não concordo com esse termo. Esse cara foi um cara, assim, bem machista e tecnicamente capacitista de certa forma. Foi ele que começou a pesquisar o autismo como nível 1 de suporte, só que ele trata como se fosse a forma leve do autismo, mas isso não existe. Isso é ridículo, neurotípico, falar pra mim que o autismo que eu tenho é leve. Assim, tipo, pode ser leve pra ele, porque ele não tem, mas pra mim certamente não é leve. Então esse termo eu detesto, abomino. Recomendo que vocês não usem esse termo. É melhor usar autismo nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, porque isso sim está correto. Mas não existe autismo leve, severo ou moderado, né? Tipo, leve, moderado ou severo. No mais, esse livro é muito bom. Apesar disso, tendo isso em mente, eu recomendo muito. E eu adorei. Então, leiam, é muito bom. O sexto e último livro que eu li foi Como Parar o Tempo, do Matt Haig. Quando eu fiz o unboxing pra vocês desse livro, eu tava na dúvida se ele teria escrito o mesmo livro 2 vezes, né, com a Biblioteca da Meia-Noite. E ele não fez isso, porque ele conseguiu escrever um livro muito pior. Aqui nesse livro a gente tem o Tom, que ele tem uma condição onde ele envelhece muito devagar. Então ele tem 450 anos e simplesmente parece como se ele tivesse 40 só. Então assim, ele envelhece muito devagar. E é basicamente essa a história que o Matt Haig quer passar pra você, assim, né? Que como é lidar com a passagem do tempo dessa forma. Eu não sei o que ele quis fazer nesse livro, mas o que quer que seja que ele tenha tentado não funcionou. O autor aqui, ele tenta fazer uma coisa muito reflexiva e grandiosa, sabe? Pra ser um puta livro. Mas ele falha muito, assim, sabe? Ele só entrega frase genérica. Eu marquei algumas coisas logo no início e depois eu desisti. Frases muito prontas, assim, que você não se sente nada conectado. Quando o livro passa pro presente, ele começa a construir algo que aconteceu no passado do Tom que a gente não sabe.
E que ele fica assim, ai, não consigo lidar com essa lembrança. E a gente vai ver a lembrança e é a coisa mais ridícula do mundo, a coisa mais bobinha do mundo, sabe? É simplesmente esse grande acontecimento que ele vai construindo, não chega nunca. Nem no final ele consegue entregar uma coisa, porque ele construiu de forma muito mal feita. Eu achei um livro extremamente maçante, ele é muito rígido, assim, tipo, eu não sei explicar, mas eu achei ele muito rígido. Então, é um livro extremamente morno, ele promete muita coisa e ele não entrega absolutamente nada do que ele promete. É chato, o Tom não tem personalidade, a única personalidade dele é tocar alaúde. E nas partes históricas, era incrível, ele sempre estava no lugar onde está simplesmente, sei lá, tipo Shakespeare, Scott Fitzgerald. Sabe, tipo assim, todas as figuras que ele conhece no passado dele são figuras extremamente famosas. Tipo, como pode? Tipo, sei lá, né? Não é nada acreditável, assim, tipo, não gostei. Dei 1,5 no Scooby. Eu esqueci de falar as estrelas que eu dei nos outros livros, tá? Mas eu coloco aí na tela. E eu esculhambei esse livro no Scooby também. É isso, besties. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o meu primeiro vídeo, né, falando sobre os lidos do mês. E eu não sei fazer isso muito bem, mas eu vou aprender. E é isso. Se inscrevam, curtam o vídeo. Vocês são muito legais. Beijo. Até a próxima.